Bom dia, meus amigos. Espero que vocês estejam muito bem. Um domingo, né? Pra gente descansar um pouquinho e ter conto. Como eu trouxe para vocês o assunto de falar sobre uma santa que é muito pouco falada aqui no Brasil, claro, mas em outros países há cultos e também ela é muito, vamos dizer assim, venerada. Vamos lá para o vídeo não ficar longo. Quando a gente entra no território mexicano, por volta do ano entre 1960 e 65, aparece ou é criado, surge a Santa Morte, a Santa Muerte, como é muito falado. Lá, eles é uma pessoa, vamos dizer assim, uma estátua de um esqueleto, mas toda em volta, adornada, com manto, flores, oferendas para ela. Não é reconhecida pela Igreja Católica como santa, tá? Mas existe, segundo alguns estudos, entre 3, 4 milhões de seguidores aí pelo México e por volta do mundo também. Mas o foco da história é o seguinte: por que ela surge? Como que ela surge? Ela surge por várias pessoas, principalmente traficantes, criminosos, pessoas excluídas da sociedade, como LGBT, prostitutas, como eu falei agora, e pessoas mais pobres, entendeu? Que alguns, não todos, julgavam essas pessoas. Então o que acontece? Começa a se criar um culto a ela, e pessoas que precisavam de um emprego, uma melhora de vida, uma cura, uma boa passagem dessa vida para a próxima. Lembrando que aqui a gente não está defendendo o que acontece no pós-morte, mas sim falando dessa entidade, desse espírito, enfim. Então, muitas pessoas tatuam, principalmente prisioneiros tatuam, que tem rivalidade com outros presos. Também alguns pegam em várias partes do corpo, colocam como se fosse uma medalha com desenho de uma caveira, colocam embaixo da pele e costuram ali, tá? Então, é uma prática comum lá. E o mais interessante é o seguinte, que várias pessoas fazem pedidos para ela e muitos são atendidos. Você vê que há relatos, vários relatos de milagres, pessoas que têm desavenças, vamos dizer assim, né? Jurados de morte, jurados de morte, que receberam vários e vários tiros e conseguiram sobreviver e passam essa, vamos dizer assim, essa adoração, passam essa devoção para ela, e essa proteção eles dizem que é dela, que foi ela que protegeu eles durante esses momentos. Então eles têm essa grande devoção a essa santa, tá? E hoje existe já no México praças, locais, estátuas, igrejas para ela. A Santa Morte, existem locais ali que ela está sempre em volta, com várias oferendas, pessoas que contam histórias que foram agraciadas, como eu já falei. Existe uma loja que é como no Brasil, várias lojas, uma do lado da outra, independente do seu estado, mas tem uma loja de uma mulher, que ela tem não é uma estátua, é um esqueleto de uma ex-tia dela, que fica na porta dessa loja, e ela em volta desse esqueleto colocou um manto, ela colocou adornos, e ela fala que a Santa Morte é a protetora. Misteriosamente, essa loja chove de clientes. Clientes vão comprar direto, lá fazem fila para comprar o que essa mulher vende. E ela acredita que esse sucesso que ela tem é da Santa Morte. Então, se você for no México, alguém já foi no México, vai saber te falar como que é. Hoje em dia, há alguns relatos também que existe o culto a ela, a Santa Morte, mas de uma forma um pouco mais, abre aspas, extrema. Vamos dizer assim,
como eu vou te falar, já teve casos de ter oferendas humanas. É verdadeiro? Não, não sei te falar se é verdadeiro, não tem como provar. Mas há relatos e por isso que algumas pessoas, elas não preferem ficar, ser devotas dela ainda. Se é assim que você entende. Então, assim, há relatos, ela arrasta multidões por onde ela passa, tá? Existe tradições de pai para filho e assim vai, tá? Então, nesse meio que dessas pessoas que eu citei que são excluídas, ela é muito abraçada, essa santa. Ela é colocada assim como protetora, como... Eu não vou dizer nesse ponto, tá, galera? Mas é como se ela fosse uma santa no Brasil hoje. Entendeu? Então ela tem um crescimento muito grande. E existe lá locais que você vai e tem que enfrentar fila para chegar até a estátua ou a imagem dela, entendeu? Cultos e mais cultos são celebrados para ela. No começo os cultos eram escondidos, mas foi ganhando força, foi ganhando força, foi ganhando força, até que se tornou o que se está hoje. Eu gostaria de saber se você sabia dessa história da Santa Morte no México. No Brasil também tem alguns locais, mas não é tão divulgado assim, tá? E é um local, é uma santa que, como eu falei, a Igreja Católica não reconhece ela, mas existem pessoas, um detalhe muito importante, que já tiveram a manifestação dela espiritual e ela pedindo coisas a essa pessoa, tá? Há relatos disso também. Então, é uma santa que a gente não tem muita aproximação aqui no Brasil, nós não sabemos muita coisa dela. Se sabe que existe, mas é algo que ainda está um pouco longe da gente de contato. Tem algumas pessoas que praticam, veneram, fazem oferendas, mas a gente não tem aquela grande ligação, tá bom? E eu vou trazer mais coisas para vocês aqui no canal, principalmente dos livros proibidos.